Reportagem mostra a atuação do tribunal nos processos de consulta. TCE Ceará reforça a importância da vacinação contra a Covid-19. Na entrevista da semana, a gente fala sobre inteligência visual aplicada aos tribunais de contas. Instituto Plácido Castelo promove ação de aprimoramento para servidores. E outros destaques essa semana no TCE Ceará, aqui no Acontece TV. Olá, o Acontece TV vai falar hoje sobre uma das competências dos tribunais de contas, responder a consultas feitas por gestores de órgãos e entidades públicas. Veja como o TCE Ceará atua nos processos de consulta e quais as principais normas envolvendo essa espécie processual. Sessão virtual do TCE Ceará, realizada no final de janeiro, respondeu à consulta feita pela Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico, a FUNCAP. No caso, foi questionada a possibilidade de prorrogar o prazo dos contratos de aquisição de passagens aéreas. A maioria do colegiado do TCE acompanhou o voto da relatora do processo, conselheira Soraya Victor, pela prorrogação dos contratos, respeitando as normas existentes. Este caso é referente ao processo de consulta número 38.506/2018-9. O TCE, além de julgar as contas de gestores e realizar auditorias, possui uma importante atribuição: responder a questionamentos de titulares de órgãos públicos estaduais e municipais. Para isso, é aberto um processo de consulta. Existem algumas regras para que um processo de consulta seja admitido no Tribunal de Contas. É o que explica o diretor de Instrução de Recursos e Consultas, ligado à Secretaria de Controle Externo, Gustavo Pessoa. O processo de consulta ele é um processo bem peculiar, do tribunal. Ele é a materialização da função consultiva, que é um dos meios mais próximos da função pedagógica do tribunal de ajustar os gestores. Então, ele tem algumas peculiaridades, Para ser votado, o regimento impõe que tem que ser pelo menos 5 conselheiros votando, incluindo o substituto, Ele já tem um quórum qualificado. E seus requisitos? Os requisitos principais os legitimados, do artigo 112 do nosso regimento. Não pode tratar de caso concreto, tem que ser uma matéria em tese. E tem que ser acompanhado do parecer da assessoria jurídica do órgão, consulente. Por quê? Porque o tribunal precisa da opinião do consulente para poder também se posicionar. Ele precisa dessa dialeticidade das opiniões para poder chegar a uma decisão colegiada final. E é importante por quê? Porque constitui um pré-julgamento de tese. São dúvidas que são suscitadas pelos gestores e elas têm caráter normativo, a decisão tem um caráter normativo, ou seja, ela regula aquela matéria, e ela, como já falei, ela constitui um pré-julgamento de tese. Várias consultas que a gente utiliza, porque também lá no nosso setor a gente instrui recursos, Então a gente também utiliza das consultas para fazer as nossas instruções, porque elas são realmente uma das principais fontes do direito, que a gente utiliza aqui no tribunal. Os processos de consulta podem ser acompanhados no portal do TCE Ceará. Além disso, no informativo de jurisprudência, é possível encontrar as principais decisões proferidas pelo TCE, incluindo as consultas. O TCE Ceará está atento à importância da vacinação para minimizar os efeitos da Covid-19. Todos aqui têm que apresentar o comprovante de vacinação ao entrar no órgão. É uma forma de cuidar da saúde das pessoas que atuam no tribunal e de quem precisa comparecer a esta corte. A vacinação contra a Covid-19 segue acontecendo no Brasil e no mundo. Aqui no Ceará, as doses estão sendo aplicadas na população geral, em postos de saúde e em outros locais destinados à imunização, tanto para adultos quanto para crianças a partir de 5 anos de idade. De acordo com o vacinômetro da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará,
foram aplicadas mais de 16 milhões e 100 mil doses entre primeira, segunda e dose única, de reforço e adicional. Nesse sentido, o TCE Ceará vem atuando para estimular seu público interno e visitantes sobre a importância de receber todas as imunizações estabelecidas pelas autoridades de saúde. As ações de combate à Covid-19 no âmbito do tribunal são acompanhadas pela assessoria de saúde do órgão. A vacinação é a forma mais eficaz de reduzir a contaminação do coronavírus. Inclusive, com a grande quantidade de massa tomando a vacinação, diminui o contágio entre as pessoas e o surgimento de novas variantes. O esquema vacinal, muitas pessoas pensam que atualmente são as 3 doses recomendadas pelo Ministério da Saúde, mas o esquema vacinal completo são as 2 doses. A terceira dose é uma dose de reforço. As iniciativas levam em consideração a importância de preservar a saúde de todos e permitir que o serviço público desempenhado pelo TCE Ceará seja prestado de modo eficiente e condizente com o atual cenário. Desde dezembro de 2021, a apresentação do comprovante de vacinação é indispensável para o acesso às dependências do tribunal, como em todos os órgãos públicos e privados do estado do Ceará. A exigência do passaporte sanitário está em observância ao artigo 2º do Decreto Estadual número 34.458 de 2021. O tribunal solicita a todos os funcionários as 2 doses, que é o esquema vacinal completo, como eu falei anteriormente, e ao público externo também as 2 doses. A importância de estar com o esquema vacinal completo é que diminui a contaminação entre os próprios funcionários. E quando o público externo chega, na recepção é solicitado o comprovante vacinal, junto com o comprovante vacinal, a sua identidade. Medidas de prevenção como o uso de máscara de proteção individual, distanciamento social e higienização das mãos continuam sendo incentivados no âmbito do órgão, por meio de campanhas realizadas e nas redes sociais do TCE Ceará. No próximo bloco do Acontece TV, a gente fala sobre inteligência visual. E mais, Instituto Plácido Castelo promove ação para aprimorar a qualificação dos servidores.